Amado, bom dia, queridos, que a graça do nosso bom Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, o conforto e o consolo do Santo Espírito de Deus esteja contigo nessa manhã, nesse dia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026, 15 dias do ano já se passaram. Temos um ano pela frente aí, né, gente? Desafios aí que nós temos que enfrentar, uma vida para ser vivida, de acordo com a vontade do Senhor. E nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje, sobre esse tema. O que a palavra de Deus que nos criou diz o que é a nossa vida. Ontem nós tratamos da questão da glorificação como algo importante, necessário, como uma resposta do próprio Deus ao que é a nossa vida. A nossa vida ela é vivida num corpo que é dominado pelo pecado, temos muitas aflições, né, muitas lutas, e no final, no entanto, nós temos a nossa glorificação, onde nós seremos totalmente transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas, e essa vida que nós temos agora? Como é que nós devemos viver essa vida até estarmos com o Senhor por toda a eternidade? Será que podemos viver essa vida de qualquer forma? Será que a forma como nós vivemos o nosso dia a dia importa para a eternidade? O que é a vida, amados? Devemos olhar para a palavra de Deus e vermos o que Deus diz que é a nossa vida neste mundo. É importante que a gente entenda e aceite essa verdade, possamos compreender, entender o que é a vida de acordo com a palavra, a vida que eu digo nesse mundo, porque dessa forma nós vamos estar lidando com uma realidade, com algo que é real. Não vamos estar lidando com algo que é imaginário. Às vezes nós podemos achar que a nossa vida ela tem muito mais importância, as coisas desse mundo são muito mais importantes do que realmente elas são. E, consequentemente, vai ser difícil vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Então, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, devemos olhar para a palavra do Senhor e olhar para a realidade a partir daquilo que a palavra diz ser verdade. Então, de acordo com a palavra do Senhor, o que é a vida? Tiago 4,14 diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é o dia de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. 1 Pedro 24 diz que toda a humanidade é como erva do campo. Neblina e erva do campo. Salmo 103,15 diz: quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Jó 14, 1 e 2 diz: o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então, mas o que é a palavra de Deus? São alguns versículos, temos vários outros, que afirmam a mesma coisa, amados. A nossa vida, ela é transitória. A nossa vida é como relva, é como uma sombra, é como uma neblina nesse mundo. Então, nós precisamos, para viver essa vida que Deus nos deu nesse mundo, conforme a vontade de Deus, e caminharmos para a eternidade, precisamos entender essa realidade do nosso coração. Nós não podemos viver essa vida como se fosse tudo que existisse. 2 Coríntios 4,18 diz: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, o texto é claro, né, amados? Aquilo que realmente dura são coisas que não são palpáveis, que você não consegue colocar as mãos e tocar e sentir. É a nossa fé, o nosso amor, nossa esperança, uma vida com Deus, uma vida de compaixão, misericórdia, um relacionamento com o Senhor, uma vida devocional. Esse prazer que temos na palavra do Senhor, numa vida de oração, estarmos com nossos irmãos, pregar o evangelho. Então são coisas, amados, que nós não podemos tocar, mas são essas coisas que duram eternamente. O problema, queridos, é que quando nós achamos que a vida é aquilo que nós podemos ver e tocar, nós nos devotamos a isso. Nós nos dedicamos a essas coisas e aquilo que é eterno nós deixamos de lado.
Então nós precisamos, amados, pedir a Deus que Deus mesmo nos ajude a viver com sabedoria, viver de acordo com a realidade que a vida é neblina, ela passa, é névoa, e aquilo que dura eternamente é a eternidade. É aquilo que nós não podemos ver com nossos olhos físicos, mas podemos ver com nossos olhos espirituais. Nós temos olhos espirituais, então devemos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais. Veja, Salmo 90, 12 diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Amados, esse texto aqui é maravilhoso, porque aqui ele relaciona duas verdades que não podem ser separadas. Primeiro, que, de novo, afirma que a vida é breve, mas ele vai além. Ele pede, ajuda-nos a entender como a vida é breve. Como nós precisamos disso, gente? Por mais que nós saibamos que a vida é breve, a Bíblia diz, nós olhamos em volta, vemos a vida passar assim como um vento, olhamos para a nossa própria vida, vemos como o tempo passa rápido, nós ainda continuamos insistindo no nosso coração em vivermos da forma errada, viver da forma errada, viver como se tudo que nós vemos fosse tudo que existisse. Então, por isso que esse salmo nos orienta, nos adverte, nos exorta a pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a me apropriar dessa verdade, como a vida é breve, para que eu possa viver com sabedoria. Então, mas para que eu possa viver com sabedoria, eu preciso que Deus abra a minha cabeça, ponha dentro da minha cabeça, no meu coração, como a vida é breve. Todos nós, a maioria de nós aí, já criamos nossos filhos, estamos criando, e as crianças, né, você vê claramente que ela está fazendo algo errado, o jovem, adolescente, você fala, e ele não entende, continua naquele caminho errado. Muitas vezes nós somos esses. É Deus nos ensinando, e nós continuamos vivendo de uma forma como se a vida fosse tudo que existisse. Peçamos a Deus, querido. Salmo 39, 4 diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. De novo, mostra como a minha vida é breve, para que eu reconheça a minha fragilidade. Queridos, nós somos frágeis. A nossa vida é como relva. A vida que nós conhecemos, ela pode ir embora de um dia para o outro. Nós somos absolutamente frágeis, dependentes do Senhor. Somos tão dependentes que Deus tem que fazer o oxigênio, o ar chegar na ponta do nosso nariz para a gente poder respirar e viver. A gente não consegue viver por nós mesmos, né? Então, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para viver de forma sábia. Eclesiastes 6,12 diz: pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Resposta: é Deus. Deus pode nos ensinar a viver com sabedoria esses dias. E o que significa viver com sabedoria? A palavra de Deus também responde, né? 2 Timóteo 3,15, desde a infância ele foi ensinado as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Vivermos de forma sábia, queridos, é vivermos nos preparando para a eternidade. Guarda isso no teu coração. Vivermos de forma sábia significa viver a nossa vida nos preparando para a eternidade. Não que a gente vai ignorar a realidade que nós temos, todos nós temos várias situações que precisam ser enfrentadas, encaradas, resolvidas, mas nós vamos olhar para essa realidade que está em volta a partir de quem nós somos, e nós somos seres eternos, a partir do nosso destino, que é a eternidade. Não vamos olhar para essas coisas como se fosse tudo que existe, mas vamos olhar para essas coisas como temporárias, como aflições que não são nada comparado com a glória do porvir, e assim nós vamos viver, e isso significa vivermos de forma sábia, e o texto diz mais: a partir das Sagradas Escrituras. São elas que nos ensinam a viver de forma sábia. O texto continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha aí, o que é verdadeiro e o que é falso? O mundo tem muitas coisas que afirmam ser verdadeira, prazer, alegria, satisfação, mas é tudo falso, gente. Nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, de novo, o mundo que é inimigo de Deus,
tem os seus valores, tem os seus princípios que tentam nos direcionar para a vaidade, para o consumismo, para o viver agora é o que vale, e não é, né? Nós precisamos da palavra para nos ensinar o que está em ordem, o que deve ser corrigido na nossa vida, nos ensinar o que é fazer, o que é certo, e mais, para que nós possamos viver e produzir boas obras. Porque quando eu olho para a minha vida e vivo a partir da minha eternidade, é para lá que eu estou caminhando, viver essa vida, me preparando para a eternidade, eu vou ter boas obras que nos acompanham quando nós partirmos dessa vida. Apocalipse 14, 13 fala sobre isso, que as boas obras acompanham aqueles que vivem para o Senhor. E é tudo que nos acompanha depois dessa vida, né, amados? E por fim, queridos, nós temos que, a fonte, amados, dessa sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus, em termos práticos, significa você olhar para tudo em volta e olhar para essas coisas e interpretar essa realidade a partir daquilo que Deus diz ser verdade. Precisamos depender do Senhor, buscar o Senhor, temer o Senhor. Aí então vem a sabedoria e eu vou ter discernimento, vou ter sabedoria, vou ter amor, vou ter compaixão, vou ter misericórdia, vou ter uma visão da realidade que vai me levar a viver o meu dia a dia, me preparando para a eternidade. Isso significa vivermos com sabedoria. Viver a vida de hoje, eu estou repetindo que é importante você guardar isso no seu coração. Viver o teu dia a dia se preparando para a eternidade. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. É isso, amados. Nós precisamos viver essa vida, nos preparando para a eternidade, e só temos a palavra do Senhor para isso, porque é por meio da palavra que o Espírito Santo age na nossa vida. Hoje nós temos muitas teologias, gente, muita coisa errada, divorciando, separando aquilo que a Bíblia não separa, que é a atuação do Espírito Santo na nossa vida sem a palavra. As pessoas buscam o Espírito Santo, buscam curas, milagres, maravilhas e tudo mais, mas a palavra deixa de lado, tudo da cabeça da pessoa. Profecia, revelação, essas baboseiras, tudo que está por aí, gente, fique longe disso. É uma falsa sabedoria. Estou buscando a Deus. Não está buscando a Deus. Para buscar a Deus, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. Deus só age na nossa vida por meio da sua palavra. Mande esse vídeo para pessoas que estão escravizadas na falsa sabedoria. Pessoas que não têm ainda a noção de quanto que a sua vida é breve, quanto que a sua vida é como uma relva, que estão vivendo a vida como se fosse tudo que existisse. E elas vão descobrir em breve, de uma forma bem ruim, que tudo aquilo que elas achavam que era tão importante, que merecia sua devoção, todo o seu ser, realmente só fez com que ela jogasse a sua vida fora. Amém, amados? Então vamos olhar para o Senhor e vamos viver a vida de forma sábia. Amém? Vamos orar, queridos? Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Teu Santo Espírito possa nos fazer compreender, acatar no nosso coração, Senhor, como que a nossa vida é breve. Nos convença disso. Nós sabemos que o intelecto, mas muitas vezes o nosso coração, os nossos afetos, aquilo que nós gostamos, ó Deus, nos leva no sentido contrário. Muda a nossa compreensão, muda a nossa percepção, para que nós possamos, ó Deus, viver a vida de forma verdadeira, nos preparando para aquilo que é eterno, e não possamos, ó Deus, gastar a nossa vida, Pai, com coisas fúteis, com vaidades, com aflições desnecessárias. Nos ajuda a viver dessa forma, nos preparando para a eternidade, entendendo que o nosso tempo aqui é breve, passageiro, é como relva, como neblina. Nos ajuda, Deus, a viver dessa forma, para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Um dia abençoado. Amanhã, se Jesus não voltar, nós estamos aqui de volta, tá bom?